Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um dia, hoje é a nossa última aula, né? E não menos importante, tão importante quanto todas as outras. Aconselho que vocês assistam mais de uma vez. O início ele é um pouco doloroso, gente, mas ele traz à tona certas memórias que foi a gente estruturou de forma estratégica mesmo, para que pegassem algumas feridas logo de cara, mas nós vamos começar a investigar elas mais para frente. Né? Então, pouquíssimas pessoas chegaram até aqui no final, muitas outras virão. E como eu já expliquei, né, essas partes difíceis, elas serviram como um filtro. Realmente só quem está pronto, quem deseja essa busca de melhoria de si próprio, é que acompanhou e chegou até aqui. Então daqui para frente, tudo que a gente aprendeu nessa base vai ser abordado de uma maneira mais profunda. Isso vai trazer à tona certas emoções e sentimentos de vergonha, de culpa, de arrependimento. Muitas pessoas se tornam algoz de si mesmas porque se culpam por boas coisas do que passaram. E na verdade, tudo tem que ter um equilíbrio. A gente não pode ser totalmente vítima, mas a gente também não pode ser totalmente um monstro. Todos nós já fomos vítimas de alguma situação injusta, alguma coisa que nos machucou, e às vezes a gente, para superar aquilo ali, a gente guarda e aquilo ali começa a gerar coisas ruins dentro da gente e a gente começa a jogar para os outros. Por isso a aula de hoje é sobre o social, né? O social é a interação. Nós vivemos em um planeta que é uma comunidade, então, hora ou outra a gente está convivendo, mesmo que você vá no mercado para fazer alguma coisa, você está interagindo com outras pessoas, né? Então, e tudo isso é muito complicado porque nós vivemos lá da infância. A gente já vem lá da infância com muitos gatilhos ruins, rudes, grosseiros, ofensivos. Por exemplo, me dá um nervoso muito grande de gente que te ofende ou pega algum defeitinho seu para fazer piada. Gente, quer fazer piada? Vai para cima de um palco e pega um microfone. Certas coisas não é piada. Aí debocha tanto, aponta tanto que a fulaninha é a mais gorda ou é a mais magra. Daqui a pouco a pessoa se mata. Ai, o que aconteceu? Tava tão bem, tava aqui sorrindo. Em situações humilhantes. E isso não é só na família, no círculo de amigos, no campo trabalhista, né? Quando você está na área de trabalho, isso acontece muito. Por quê? Porque as pessoas têm uma doença muito grande mental, que para ela para ela brilhar, ela tem que ir lá e apagar a outra que está brilhando um pouco, porque senão vai ofuscar ela. Então a pessoa acaba perdendo a capacidade de se reinventar e brilhar tanto quanto a outra ou até mais, porque ela está cômoda, é mais fácil lá pagar a outra pessoa para que todo mundo me veja. Isso acontece em todos os lugares. E por que isso acontece? Porque a gente não foi ensinado a se colocar no lugar do outro, do coleguinha. Isso desde a infância. Né? Hoje, com os meus estudos, por exemplo, eu não vejo... É difícil, deve existir, eu não posso falar por todo mundo, né? Mas uma mãe que vai lá conversa com o filho, olha filho, se alguém te zoar ou te bater, se controla e pergunta por que ele está fazendo aquilo ali. E isso serve para os adultos, para os adolescentes, porque isso acaba dando uma trava, tipo assim, se a pessoa tá debochando de um defeito seu e você fica bem sério e pergunta por que você está fazendo isso. Aquilo ali já quebra, sabe, a pessoa fica até desconcertada.
Porque ela não imagina, ela imagina que todo mundo vai gargalhar, que você vai ficar sem graça, vai aceitar. E assim as pessoas vão minando a confiança da outra. Isso acontece dentro da família, com amigos, no local de trabalho, escola, universidade, igreja, em todos os lugares, gente. Em todos os lugares. A inveja é uma coisa que sempre vai existir. E a inveja não é que a pessoa quer o que você tem. O problema da inveja é que a pessoa não quer que você tenha. Ela não quer o que você tem. Ela só não quer que você tenha. Entende? Então, isso vai jogando uma carga negativa. Então, quando a gente aprende sobre inteligência social, a gente aprende a filtrar, sabe, essas informações dessas interações. Porque, por exemplo, em situações vexatórias, que se tornam bullying, por exemplo, na família é o que mais tem, né? Então, você já vem desde a infância criado, sendo humilhado, debochando de você. Os que os adultos mais fazem é debochar das crianças. É uma situação bem cruel, realmente, mas não porque a pessoa quer, gente. É o que eu falo, eu não estou aqui para causar discórdia, eu estou aqui para apontar onde os erros começam. Né? E isso não tem agradado muitas pessoas, mas eu não posso fazer nada. Eu estou gravando para quem vai servir isso. E então, quando a gente começa a observar e analisar que desde lá da infância a gente sempre foi debochado, criticado, a gente começa a ver que hoje em dia a gente faz isso com as pessoas, porque se torna um padrão. Né? Então, quando a gente começa a estudar sobre inteligência social, a gente começa a ver mais o lado do outro primeiro e a filtrar certas informações. Um exemplo: você para na rodinha lá do trabalho, tá todo mundo lá tomando café, aí começa a fofocaiada. Ai, você viu a roupa de fulano? São coisas que quando você não estiver naquela mesa, o assunto vai ser você. Sabe? São pessoas que você não pode confiar, porque se a pessoa fala mal de outra pessoa para você, imagina que ela não vai falar de você para outras. Porque é um padrão. A pessoa que não fica sentada falando mal dos outros, meu irmão, ela está vivendo a vida dela. E ela vai prosperar naquilo ali. E as outras que ficam ali no veneno por baixo dos panos, ela vai envenenar todo mundo que sentar junto com ela. Isso está escrito até na Bíblia. Para a gente não sentar em roda de escarnecedores. Porque quanto mais você tenta afetar de uma forma negativa, mesmo que seja com comentários, a vida do próximo, você está atrasando a sua mesmo. E também no contexto social, que é sobre ter, né, uma inteligência social, primeiro, não deixar essas coisas te afetarem. Não conviva com pessoas que você não admira de uma maneira de caráter, de princípios e moral. Então, esteja rodeado de pessoas que são melhores que você, para que você se inspire cada vez mais nelas, e não pessoas que só te puxam para baixo, que debocham, que não vai dar certo. São as pessoas pessimistas, as pessoas são frustradas com a própria vida e ficam jogando, sabe, terra na fogueira dos outros. E a inteligência social é principalmente isso, você saber filtrar não só as informações, tipo assim, a pessoa está falando uma coisa negativa para você, arruma uma desculpa e sai. E não absorve aquilo ali. Né? Tem pessoas que, eu já fui muito assim, eu só tinha coisa negativa para falar, cara. Então eu comecei a perceber que aquilo ali me deixava pior. E quando eu parei, aí as pessoas que vinham puxar assunto comigo, que só falava coisa negativa também, eu comecei a ver que às vezes eu estava super animada. Vinha uma conversa dessa, sabe? Já me tirava a energia, já me tirava o ânimo, eu já ficava um pouco pessimista, comecei a cortar. E a outra parte muito, muito importante do contexto social é você se colocar no lugar do próximo. Até no motivo da fofoca, porque se você não gosta que as pessoas estejam falando da sua vida pelas suas costas, não faça isso com outras pessoas, porque aqui se faz, aqui se paga. Então, e aí, nessa questão de filtrar, quando a gente começa a se colocar no lugar do outro, a gente começa a ver que as coisas não são tão legais assim. Tem certas piadas que não são tão legais assim. Ai, gente, eu não sei se eu tô meio fã, mas eu não sei se é a minha sinusite atacando a garganta por causa do tempo, mas que deixa o tempo frio, assim, graças a Deus.
Mas assim, eu não tô ouvindo direito aqui, tá dando um eco muito doido quando eu falo. Mas vamos lá. Muito importante no contexto social é você entender que nem sempre as coisas são sobre você, meu amor, alecrim dourado, rei, rainha da face da terra. Outra coisa que eu aprendi comigo mesmo. Às vezes, a pessoa não foi muito simpática com você, você não sabe o que está passando na vida da pessoa, às vezes a pessoa não está podendo, sabe? Às vezes ela prefere não responder, que é para não falar besteira. Mas não, o ser humano ele é muito egocêntrico, né? Porque tudo se trata dele. Ai, porque não fez o que eu queria. Ai, porque falou assim, assim, assado comigo, eu já não gostei. E nem sempre é tudo sobre você, gente. Às vezes a pessoa tá falando dela, a pessoa tá, sabe, no mundo dela. E às vezes você que tá ali atrapalhando, se intrometendo. Sabe? Querendo dar palpite. Às vezes a pessoa acaba tendo que ser grossa para que chega, para de se meter na minha vida. Só que não precisa ser assim, gente. Por quê? A partir do momento que a gente começa a aprender a ter inteligência social, a gente não chega nesses extremos. Porque a gente começa a deixar as pessoas um pouco mais afastadas da nossa vida. Antes meu WhatsApp era tão badalado e eu não tinha um minuto de paz. Hoje, graças a Deus, às vezes eu fico 2, 3 dias sem receber uma mensagem sequer. Só das pessoas que realmente são importantes e fazem parte da minha vida. E que eu quero que faça parte. Me manda, não quero responder, gente. É só não responder, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a sorrir pra vizinho fofoqueiro, sabe? Tem os vizinhos que eles me param na rua para me perguntar detalhe pessoal da minha vida. É uma coisa assim assustadora. Então, isso não só assim, no trabalho, em tudo que é lugar. A partir do momento que você começa a criar limites, você escolhe com quem você faz amizade. Você cria um círculo social que vai te impulsionar para frente e não ficar te puxando para trás, te puxando para trás. Quer crescer na vida? Se cerque de pessoas que têm foco em crescer na vida e que você vê que está crescendo, porque falar todo mundo fala. Né? Gente mau caráter, gente também estuda, também faz faculdade. E aí tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, e às vezes você na inocência fica ali dando ouvido para conselhos de pessoas que você não sabe o que faz quando está nas suas costas. Tem muita gente que está na posição que está porque é corrupto, é fraudulento e não sabe, porque aí tem uma pose de bom moço, sabe, de boa moça. E ali a gente vai acreditando em cada máscara que quando a gente vê, a gente já foi traído, a gente já foi enganado. Já ferraram totalmente a nossa vida, porque muitas dessas amizades, as interações, elas influenciam diretamente nas nossas tomadas de decisões, gente. É a mesma coisa, eu fazia muito isso também, eu sei que muita gente faz. Ouvir amigo. Ouvir amigo. Mulher faz muito isso. Qualquer coisa que acontece no relacionamento, corre para as amigas. A maioria quer ver você na merda. E ela vai lá e bota pilha pra você sair mesmo, esfregar na cara dele que você tá solteira. Que é pra terminar de destruir logo a relação de vocês. Mas os seres humanos não enxergam isso. Sabe? E não só amigo, familiar também. O que mais tem é gente que tem inveja do relacionamento de outros familiares, gente. Aí fica ali, ó, cutucando até ver terminar. Dentro do trabalho, em círculo de amigos. Só que a partir do momento que as pessoas usam máscaras, a gente tem que aprender a filtrar, a analisar, sabe? Para de acreditar em tudo que a pessoa fala, vê o que ela anda fazendo. Porque uma pessoa, por exemplo, só vive com o nome de Deus na boca. Mas é o nome de Deus e logo depois o de fulano, de ciclano, de beltrano, fala mal de todo mundo que conhece, sabe? Às vezes não significa só falar mal, gente. Fofoca não é só falar mal.
A partir do momento que você está comentando, porque você se acha no direito de comentar sobre a vida de outra pessoa, isso já é fofoca. Ninguém tem o direito de comentar sobre a vida de ninguém, cada um tem que viver a sua. Isso não significa que você não possa ter amigos, que você não possa conversar com familiares. Aprende a conversar sobre outros assuntos, porque que a conversa sempre tem que ser sobre a nossa vida pessoal. Sabe? Eu adoro quando alguém chega para me mandar mensagem, pô, já leu o livro tal? Pô, muito maneiro, cara. Já assistiu tal série, tal filme? Isso é conversar, gente. Vim pegar informações da minha vida pessoal para ficar levando à frente, isso é fofoca. Seja ela boa ou ruim. E seja ela dentro de um ambiente de trabalho, fora, na família. Então, a partir do momento que a gente começa a ter uma consciência, o que é uma consciência, uma inteligência social, a gente aprende a ter relações mais saudáveis. Nem todo mundo precisa saber da sua vida, dos seus planos, principalmente do seu relacionamento, seja de família, seja de quem for. Por que eu falo tanto de família? Os familiares... Ai, voltei, gente. Ai, a cabeça tá... Sabe assim, cada hora é uma coisa, pra poder... agora vamos ver se ela vai parar, entendeu? Só que eu não vou parar, né? Que eu esteja aqui jogada no chão, meu amor, porque eu não sou de parar de desistir das coisas. Então vamos lá. Tava falando dos familiares, né? Os familiares, eles têm uma coisa que eu não entendo de onde veio isso até hoje. Eu acho que eu tô ficando resfriada. Aí eles têm essa cultura de que a família tem o direito de comentar sobre as decisões que a gente está tomando. E não digo só nesse sentido. Muitas vezes a gente se vê nessa posição, porque fulano, que não sei o quê, e as pessoas se acham no direito de comentar, de julgar, de criticar. Porque assim, tem que passar pelo filtro da família. Já viu o que fulano está fazendo? Que absurdo! E não, gente, não tem. A vida é uma coisa pessoal, sabia? Particular. Deus odeia tanto fofoca que é por isso que ele deu uma vida para cada um cuidar da tua. E sabe, Deus que é Deus respeita o nosso livre-arbítrio, mas a nossa família se acha no direito de se meter, os amigos se acham no direito de se meter. Isso em todos os lugares, porque é uma coisa do ser humano. Então, a partir do momento que a gente começa a filtrar isso, a gente começa a impor limites. Isso daí começa a dar um monte de corte, porque as pessoas ficam putas, tá? Quando você começa a botar limite, meu amor, as pessoas não aceitam, não gostam. E então, a gente tem que fazer o quê? Ver pelo lado do próximo, pô, não vou fazer nada que seja ruim, e sabe, para botar o outro numa situação ruim, não preciso disso, me incluo fora dessa, tô fora de fofoca, tô fora de briga, tô fora de intriga, tô fora de tudo. E se isola se for preciso. Sabe? Por isso que a oração do Arcanjo Miguel, ela vem destruindo tudo, né? Mas a gente pede, Pai, livra-nos de todo o mal. Ele vem livrar, ué. Às vezes as pessoas saem da nossa vida porque a gente tem que enxergar que elas não querem tanto fazer parte, sabe? Então, quando a gente começa a estudar inteligência social, a gente vê que a gente tem que enxergar as pessoas como elas realmente são e não como elas dizem que elas são. Porque é muito fácil falar, eu sou isso, isso, isso e isso. Difícil é você ir lá e fazer. Tantos falam que são cristãos, são filhos fiéis, mas difícil ir lá e seguir os princípios. É difícil ir lá e fazer certas renúncias. Então, fica só no falar. Isso dentro e fora das religiões. Né? Então, quando a gente começa a olhar quem realmente está à nossa volta, é aquilo ali que vai definir quem nós seremos no futuro. Então, se eu me cerco de pessoas que só sabem comentar da vida do outro, entendeu? Diz que sabe de tudo, mas nunca construiu nada.
e só vem para querer dar pitaco e com curiosidade da nossa vida, olha, começa a afastar esse tipo de gente. Ah, mas eu não tenho nenhum outro. Fica sem, é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado, gente. Isso seja de todo mundo. No início é um pouco difícil, depois você começa a ver a paz que isso vai te trazer, que você começa a ver por que sua vida não andava. Por que você era tão infeliz? Se cerca de pessoas que são pra frente, sabe? Que não esmorece por qualquer coisa, que não fica dando ouvido pra fofoquinha, que tá ali preso, estudando, trabalhando, entendeu? Pra ser alguém melhor, conquistar as próprias coisas. Se cerquem dessas pessoas. E vocês vão começar a ver como a sua vida vai começar a andar, como a sua mente vai começar a melhorar. Como do nada começam a vir só situações positivas. Porque aquelas pessoas que traziam as negativas, você já começou a se afastar. E, gente, eu sei que às vezes é difícil, mas a gente tem que estar pronto para lutar pela nossa própria felicidade. E, ó, eu não tenho mais problema, eu era uma pessoa muito apegada. Agora, meu amor, quer sair da minha vida? Sai. Vai com Deus, entendeu? Que Ele te acompanhe e te ilumine. Agora que fica na minha vida quem quiser. E quem quiser ficar na minha vida tem que fazer por onde também, porque eu não sou capacho de ninguém. Porque as pessoas, elas lidam com as outras como se fossem rainhas e reis. Entendeu? Olha, tô aqui e dê graças a Deus que você tem a minha companhia. Ah, meu amor, me poupe. Sabe? Se vocês pararem para analisar, vocês vão ver. Começa a analisar as atitudes das pessoas, como elas se comportam. Sabe? Quando alguém conta uma coisa muito positiva sobre a vida de outra, o olho da pessoa invejosa, o brilho chega a sumir, até apaga. Se você começar a reparar isso, você vai ver quem são as pessoas invejosas. Porque o invejoso, ele não tem inveja de um só. Ele tem inveja de qualquer pessoa que conquiste qualquer coisa que ele não tem capacidade de conseguir. Às vezes até tem. Gente, todos nós somos gênios, de alguma maneira. A gente só não é instruído desde criança a alimentar essa genialidade. Existem diversos tipos de inteligência, mas por exemplo, se eu falo que eu sou super inteligente, e aí a pessoa vai lá e quer me dar uma conta desse tamanho para eu poder fazer. Eu não tenho esse tipo de inteligência porque eu nunca estudei sobre isso. Não significa que eu não seja muito bom em outra área, em outro tipo de inteligência. Sabe? O campo de inteligência do ser humano, ele é infinito. Enquanto você quiser aprender, você vai aprender. E quanto mais você estudar sobre um tema específico, mais você vai aprender e uma hora você vai se tornar mestre daquilo ali. Mesmo que seja por conta própria. Porque todos nós temos essa genialidade. Ela só não é, entendeu, aflorada. E muitas vezes é diminuída. Porque aí tem as pessoas ali, entendeu, duvidando de você, falando que não vai dar certo. Ai, mas você não fica com vergonha de fazer isso, não? Não, meu amor, não tenho vergonha de ser quem eu sou. Tenho muito orgulho de ser quem eu sou. E quem não gosta de mim, tá tudo bem, gente. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Sabe? Só não seja falso, não gosta, cara. Não convive no perto, não fica de sorrisinho falso. Sabe? Aquela torcida falsa. O sorriso chega a ser amarelo quando alguém vem te contar um sucesso de outra pessoa. Isso é muito feio. E o pior é que não atrasa a outra pessoa, atrasa a pessoa mesmo que está se corroendo de inveja. Então, se você tem o costume, que você botaram na sua cabeça que você não é ninguém, ninguém tem inveja de você, para que as pessoas vão perder tempo tendo inveja de você? Já falaram muito isso pra mim. E até macumba para destruir minha vida estão tentando fazer até agora, meu amor. A própria vida tá destruída na merda, mas a pessoa não desiste de tentar me destruir. E aí acaba destruindo a si próprio. Porque uma hora as fofocas vêm à tona, entendeu? Uma hora, nada que esteja oculto, Deus não revela. E aí depois a pessoa vê que destruiu a própria vida e ainda continua culpando os outros. Que a culpa é daquela desgraçada. Sabe, muitas vezes a pessoa não fez absolutamente nada. Simplesmente a pessoa é feliz, está vivendo a vida dela.
Então, a inveja, ela nunca está muito distante, gente. Pelo contrário, a inveja, ela afeta tanto porque ela sempre está muito perto de você. Então, a partir do momento que você para de dar informações sobre a sua vida, por exemplo, você começa a deixar os inimigos como? Desconfortável ali, desnorteado, porque eles não sabem, não tem o que falar e eles precisam começar a inventar. E aí, quando começa a inventar, o bagulho começa a ficar doido, porque uma hora a casa cai. Então, mas enquanto você dá munição para as pessoas, sabe, em conversa, porque nem sempre a pessoa vem escrachadamente que ela quer saber da sua vida. Muita gente tem o costume de jogar verde. Ai, fulano de tal, nossa, eu fiquei sabendo que... Quando você vê, você já está contando da vida da pessoa para essa pessoa. Já está gerando ali a fofoca. E as pessoas usam máscaras. Ai, desejo tudo de bom para ela. Mas e aí, o que ela está fazendo? Como é assim, gente. Então, a inteligência social, ela começa a ensinar pra gente que a gente tem que observar mais do que falar. Começa a observar mais, de fato, as pessoas. Uma série que eu amo de paixão é o The Mentalist, que ele é um consultor, né? Ele é um mestre no estudo da mente e do comportamento do ser humano, né? Eu gosto dessas coisas, então eu amo a série. E ele vai prestar consultoria para a polícia, para ajudar em investigações e tudo mais. A série é muito bacana. Então, quando ele começa a fazer certas observações, a gente vai aprendendo também. E conforme você vai aprendendo, vai tentando analisar você. Chega a ser divertido, sabe? Quando você vê que tem um grupo de fofoca, é muito bom você vai lá e dar uma informação para cada um diferente. Porque quando eles se juntarem para fazer fofoca, eles vão começar a brigar entre si. Não, mas é isso, não, é mentira, é isso. E você fica de fora, tipo, legal, briga aí. Isso é inteligência social, é você não deixar que certas coisas mesquinhas, egoístas, afetem você, gente. Eu vou fazer vídeos extras, né, porque já me foi pedido para fazer isso, sobre inteligência social, vou falar quais são os certos tipos de inteligência, né, a gente ainda vai precisar de um tempinho para estruturar o curso da autocura, então para isso eu vou esperar um pouquinho mais, mas até lá eu vou continuar lançando vídeos, vou ver os temas mais comuns, eu quero fazer um sobre relacionamentos, porque se torna uma coisa muito tóxica, principalmente agora com o feminismo, que as pessoas param de pensar pelo lado dos homens, né? A sociedade agora botou a mulher num pedestal que ela é vítima, pronto, acabou. E muitas usam isso para poder fazer o que querem. Né? E nem sempre a mulher é vítima, às vezes a mulher só encheu o saco do cara até certo ponto que ele não aguentou mais. Isso acontece, gente. Eu sou chatíssima. E não é vergonha. Né? Dentro de um relacionamento, por exemplo, não só romântico, de amizade, de familiar, às vezes a gente acaba querendo muito mais do que a gente oferece, por exemplo. Então o relacionamento fica desigual. Mas é difícil das duas partes enxergarem isso, porque cada um está certo à sua maneira. Então, quando a gente começa a observar, além do nosso umbigo, a gente começa a ter relações mais saudáveis. Tá? E ó, por hoje é só, tá? Amanhã eu acho que eu vou dar uma resumida sobre tudo que nós falamos. E vou vir trazendo vídeos novos assim que eu ver que é alguma coisa importante, tá? Pra gente não dar parada totalmente. Mas enquanto isso vou começar já a dar o início ao curso de autocura, se eles mandarem trazer algum outro, né? Eu trabalho para Deus e eu sigo ordens. Então a gente vai indo. Eu vou recebendo o que é para fazer e vou trazendo, tá? Então um beijo, fiquem todos com Deus e muito amor e luz na vida de vocês. E não se esqueçam, ó, mais uma semana, mais um dia pra gente viver, gente, pra gente fazer diferente, né? Vamos parar de ficar preso naquela mesmice, ai, que a vida é chata, que o trabalho é chato. Para! Vamos começar a ver beleza, como a gente via no início das coisas, tá? Um beijo, tchau, tchau!